Nesse vídeo eu vou te explicar como dividir seus treinos durante a semana de forma eficiente. Então já clica no like e bora assistir que agora esse quadro tem nome, Saúde na Luzinha. Olá goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e no vídeo de hoje, que é o primeiro que agora tem um nome oficial aqui de Saúde na Luzinha, nós vamos explicar para você como organizar os seus treinos ao longo da semana de forma eficiente para você entender como é que a gente faz isso, né? Porque a gente vai fazendo atividades diferentes, vai fazendo, por exemplo, yoga, vai fazendo, por exemplo, corrida, vai fazendo musculação e a gente não sabe como combinar essas coisas. Esse vídeo acho que vai te dar uma boa noção de como fazer isso, tá? No último vídeo aqui de Lozinha, eu falei para vocês que para fazer uma divisão efetiva, né, uma organização semanal efetiva de treinos, a gente precisa quebrar cada atividade nas capacidades físicas que elas exercitam. Então quando a gente quer organizar, por exemplo, um treino de musculação, a gente tem que entender que na musculação a gente está trabalhando nossa capacidade de força. Se a gente está fazendo um treino aeróbico, a gente precisa entender que intensidade que está esse aeróbico. Por quê? É o seguinte, a gente pode dividir aqui genericamente os nossos exercícios em atividades de BI, que seria baixa intensidade, MI, que seria média intensidade, e AI, que seria alta intensidade. Então, didaticamente, eu vou separar aqui para vocês da seguinte forma. Uma atividade de baixa intensidade, a gente vai precisar de 24 horas para se recuperar. Então, uma atividade de baixa intensidade, a gente pode fazer na segunda, aí pode repetir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo se quiser, pode dar um dia off. Assim você vai tendo um tempo de descanso adequado. Uma atividade de baixa intensidade, com 24 horas você conseguiu se recuperar. Outro vídeo interessante também de você assistir foi o que a gente falou sobre supercompensação, que também está nessa playlist. Assiste os vídeos todos dessa playlist que você vai ter uma ótima ideia de como organizar seus treinos cada vez melhor aí na sua casa. Então, uma atividade de baixa intensidade, ela pode ser, por exemplo, uma caminhada que você faz, né? Então você pode caminhar num dia, caminhar no outro, caminhar no outro, né? Se for uma atividade de nível leve, né? Aquela caminhada tranquila que você está fazendo, ou até de repente uma caminhada um pouquinho mais moderada, que não seja muito volumosa, você está fazendo todo dia. Aqui, por exemplo, você pode incluir as atividades físicas que a gente faz, que não são bem exercício, né? No Instagram eu expliquei a diferença entre atividade física e exercício, inclusive me siga lá para entender melhor isso. Mas atividades que a gente faz rotineiras, domésticas, são atividades que a gente faz todo dia, né? Lavar louça é uma atividade de baixa intensidade, né? Então você pode lavar louça todo dia tranquilamente, aí não precisa ficar com preguiça. E pegar o ônibus no ponto é uma atividade de baixa intensidade. Andar pela casa, pelo escritório, é uma atividade de baixa intensidade para você. Você faz todo dia, você não fica com dor muscular, você não fica sentindo incômodo, você não fica cansado demais. Você, com 24 horas, você se recuperou e consegue fazer no dia seguinte. Tem gente que fala, o que você acha de gente que faz flexão de braço todo dia? Tá errado fazer flexão de braço todo dia? Depende. Se a flexão de braço para a pessoa é uma flexão de braço num nível mais leve, se ela, por exemplo, 10 flexões de braço já é para a pessoa super tranquilo de fazer, isso conta como uma atividade de baixa intensidade, então ela pode ir fazendo todo dia. Se para ela é uma atividade mais pesada, ela não vai conseguir fazer, o corpo vai precisar de mais tempo para se recuperar. Por exemplo, aqui a gente vai indo para atividades de média intensidade. Média intensidade, vamos convencionar aqui que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, então 48 horas para fazer uma atividade de média intensidade. E aí, o que a gente pode pensar numa atividade de média intensidade? Por exemplo, um treino que você vai para a academia e faz um treino A. É o seu treino A da academia, né? Você ainda está fazendo treino A, não dividiu em treino A e B, está fazendo só o seu treino A. Como você vai demorar 48 horas para se recuperar, aqui você não vai poder fazer, né? Se foi na segunda, você não vai poder fazer na terça. Você vai poder repetir seu treino A na quarta, certo? Aí na quinta você também não vai poder, você vai fazer ele na sexta. Então você fez seu treino de musculação 3 vezes na semana, dando 48 horas de descanso entre eles. Se no meio do caminho você quer voltar para a academia, o que a gente faz para organizar isso, né? Para o seu corpo ter tempo de recuperar e você também poder ir para a academia. A gente coloca, por exemplo, um treino aeróbico. Aqui, pode colocar um treino aeróbico aqui. Tudo isso aqui você vai basear no objetivo da pessoa. Então se a pessoa chega para você e fala que quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer definir a musculatura, quer melhorar o condicionamento físico, quer participar de uma corrida de 10, 15, 20 quilômetros,
Tudo isso é o que vai nortear essa organização semanal de treino. Mas aqui pensando genericamente, é a pessoa que está indo para academia, né? Então está fazendo ali seu treino de força 3 vezes por semana, e aí ela precisa de 48 horas para dar o descanso, né? Então ela vai fazer aí, nos dias que ela não for, ela vai fazer um treino aeróbico. Aí passamos de nível, de repente a pessoa ela já pode ir mais vezes por semana na academia, né? Então já dá para dividir o treino dela em A e B. Então dá pra gente fazer um treino A aqui e um treino B no dia seguinte. Um treino A aqui, um treino B no dia seguinte. É por isso que as pessoas elas vão fazendo treinos diferentes, né? Então você vai ver na academia que você começou fazendo um treino só, né? Depois de um tempo a gente precisou progredir, o seu professor falou para você, olha, a gente vai dividir agora o seu treino porque você precisa fazer mais exercícios para sua musculatura ir melhorando, né? E para fazer mais exercícios, você vai ficar aqui na academia um tempão. Então para você não ficar um tempão na academia, você vai ter o seu treino dividido em 2, para a gente poder fazer de repente os 8, 10 exercícios que você fazia aqui, você vai fazer 8, 10 exercícios só para a parte, por exemplo, superior do corpo. Então vai fazer um treino A. E aí, no dia seguinte, você pode voltar e treinar os membros inferiores com treino B, né? Com mais 10 exercícios. Então fazendo assim, você consegue descansar os seus músculos e ainda assim ir para a academia todo dia, só que tecnicamente você está indo treinar a cada 48 horas, né? Porque o seu braço não está sentindo quando você treina a perna. A sua perna não está sentindo quando você treina braço, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai fazer musculação na academia, os nossos músculos eles estão percebendo que a gente está lá, não quando a gente passa a catraca, mas quando a gente coloca eles para trabalhar, né? Então se você vai para academia, bate papo, ou se vai para academia e só treina a perna, os seus músculos da parte superior do corpo eles podem estar atrofiando, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Vai ficar com o que a Daphne chama de aparência de casquinha de sorvete, né? Você vai treinar só da cintura para cima e não vai treinar a perna, vai ficar com os cambitos da rainha, você está atrofiando sim, né? Você pode se achar uma pessoa ativa, uma pessoa que não é sedentária, mas seus músculos das pernas eles podem estar atrofiando de você não usar, né? Claro que isso não acontece na vida real, porque a gente acaba usando no dia a dia mão, perna, bumbum para agachar, para levantar, para ir para lá e para cá, para carregar compra no mercado. Então a gente acaba usando minimamente nossa musculatura. Mas a partir do momento que você já ganhou um pouquinho de massa muscular, se você não usa, seus músculos eles vão querer economizar e vão baixar ali o nível, né? Manter o músculo, manter massa magra é muito custoso para o corpo, né? Então a gente vai treinar. Então você pode pensar assim genericamente, didaticamente, que o dia que você treina membros superiores na academia, suas pernas não foram para a academia, né? E o dia que você treina pernas na academia, seus braços não foram para a academia, né? Bem genericamente, claro, porque desde pegar um peso para você botar para fazer um agachamento, para fazer um leg press, você está gastando energia, você está movimentando, né? Mas em termos de treinamento é mais ou menos assim que a gente pode pensar, tá? Para você dividir aí, organizar a sua semana. E aí vamos pensar em atividades de alta intensidade, que aí a gente vai precisar de às vezes 72 ou até mais horas para se recuperar. E é aqui que você começa a lembrar daqueles fisiculturistas que o cara vai treinar e já vai fazer um treino, por exemplo, A, B, C. Olha a mágica aqui do treino ABC. Quando você treina o A na segunda-feira, você fica 24, 48, só vai treinar ele 72 horas depois aqui. Então você precisou descansar os seus músculos 2 dias para treinar eles de novo, tá? E essa que é a manha. Tem gente que divide isso até em mais vezes, né? Então você vê aqueles treinos de fisiculturista meio avançado, que às vezes os caras treinam o músculo uma vez na semana e aí o cara faz um treino A, B, C, D, E, né? Isso aqui tem que ser muito bem planejado, mas para te dar uma ideia geral, é mais ou menos isso que o cara está contando. Ele está contando que ele vai precisar de 72, às vezes mais horas para descansar daquele treino, porque ele jogou o nível de intensidade do treino para muito alto. Se você não faz um treino pesado o suficiente,
Lembra daquela curvinha de supercompensação lá de 2 vídeos para trás? Você está aproveitando mal a sua semana, né? A mesma coisa vale para se você falta. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, que você tem um treino ABC, né? Então você fez ali A, B, C. Aí chegou na quinta, que era para você repetir o A, você faltou, porque a Netflix estreou uma série que você estava com muita vontade de ver. Então você não foi na academia, você ficou vendo Netflix. Aí você voltou na sexta. E aí você deu um tempo maior do que as 72 horas exigiriam para o seu corpo se recuperar. Então ele já começa a voltar para os níveis anteriores, né? Para o nível mais... lembra aquele limiar mais baixo que o seu corpo está acostumado, né? Então fica mais difícil convencer ele que ele realmente precisa de mais massa muscular. Porque uma vez que você fez isso, a Netflix entrou aqui, você atrasou tudo. Então o B também não vai ter 72 horas, ele vai ter mais, o B ficou só para sábado. E aí no domingo a academia fechou, o teu C não ficou nem para cá. O teu C vai voltar na outra segunda. Então olha quanto tempo você ficou sem treinar o C. O nosso corpo ele está trabalhando de domingo, de sábado também. Então quando a gente falta na academia nesses dias, não adianta ligar lá para o sistema fisiológico e falar, olha, que a academia não abriu. A gente precisa organizar o treino de forma com que esse final de semana a gente aproveite realmente para descansar, se for para descansar, né? Mas quando a gente quer aproveitar direitinho o tempo, é importante, por exemplo, se sábado e domingo você sabe que a academia não vai abrir ou tem um horário mais curto, é difícil de você ir, você não pode nem pensar em faltar na sexta. Porque se você falta na sexta, você está fazendo um treino desse aqui, por exemplo, o último dia que eu fui na semana foi quinta. Aí você vai ficar 1, 2, 3, chegar no 4º dia aqui. Teu corpo chega aqui, às vezes não vai nem lembrar. E aí você vai ter dificuldade para progredir, porque você vai estar sempre dando um passinho atrás para tentar recuperar. Bem porque, se você está fazendo um treino ABC, às vezes esse último treino aqui foi um C. Então, você ficou então sexta, sábado, domingo sem ir, voltou aqui e fez um A. Então lembra que eu falei de dividir os músculos? Os músculos do treino C, de repente, não foram para academia no dia do A, né? Então ele não veio aqui, na verdade você vai vir aqui, ó. Então você fez exercício aqui, faltou sexta, sábado e domingo, aqui você treinou outra coisa, aqui você treinou outra coisa, chega aqui, ó, você ficou quase uma semana. Então você está fazendo esse treino uma vez na semana. Tá? Então, na maior parte dos casos, isso não funciona, isso não ajuda você a progredir. Então assim, opinião pessoal, profissional minha, Diego Palladini, professor de Educação Física, dono proprietário deste canal. Treino ABC é o máximo possível de dividir para quem não é atleta, sabe? ABCD eu já acho forçado demais. Eu, trabalhando em academia, nunca precisei dividir um treino de alguém em ABCD, porque a pessoa com treino ABC já tinha o suficiente para ser um atleta amador, que não compete, que só quer ir para a praia com o corpício ali sarado e que está sujeito ao mundo real, à vida real, onde existem imprevistos e as pessoas às vezes faltam mesmo na academia. Então aqui, ó, um treino ABC, por exemplo, se você falta um dia na academia, na quinta-feira, por exemplo, você faltou, você ainda pode fazer ABC, se você fizer o domingo em casa, você ainda pode ter 2 vezes o treino sendo feito. Né? Então a musculatura que é treinada 2 vezes por semana, ela tende a ter uma adaptação melhor do que se ela é trabalhada uma só vez na semana. Tem gente que quer exigir demais da musculatura e ficar trabalhando ela 500 vezes na semana. Não, não precisa. Tá? Dificilmente você vai ter uma hipertrofia se você treinar a musculatura todo dia. Tá? Porque se você estiver aguentando fazer todo dia, você está mais perto daqui, né? De estar fazendo um treino de baixa intensidade. Né? Então volta para a flexão de braço lá. Se a flexão de braço você está aguentando fazer todo dia, é porque você aguentaria aumentar a intensidade desse treino de flexão de braço para fazer ela a cada 48 horas ou até a cada 72 horas. E aí uma dúvida que vocês mandaram no último vídeo, que foi muito recorrente, é assim, como saber o que é intenso, né? Como saber, que eu falei, eu expliquei que cada exercício tem o benefício e tem a sobrecarga, né, dele. E aí como saber dessa sobrecarga, como saber o que é intenso, o que é pouco intenso, médio intenso, muito intenso. E
E a verdade é que é difícil explicar isso num vídeo do YouTube, tá? Esse é um assunto muito complexo. Eu vou ter uma bolinha de futebol ali para lembrar a vocês, por exemplo, que jogadores profissionais de futebol, eles têm acompanhamento diário, né, porque é o trabalho deles, né, então os caras avaliam ali no sangue dos caras como é que tá, vários marcadores bioquímicos, fisiológicos, para entender se aquele atleta ele tá a ponto de estourar, né, se ele está se esforçando muito, se ele precisa de mais descanso, se ele precisa ser poupado do próximo jogo. E mesmo atletas profissionais que têm todos esses aparatos, que têm toda essa estrutura por trás para ajudá-los a não se estourarem, às vezes eles se lesionam. Então é muito comum atleta de futebol que tem toda essa estrutura, ele ainda assim se lesionar. Então é difícil mesmo saber o que é mais intenso, o que é menos intenso, por isso fica com aquela imagem do nosso último vídeo, que é você tá entre atividades que geram uma baixa sobrecarga para você, uma sobrecarga menor do que o seu corpo aguenta e uma sobrecarga maior do que o seu corpo aguenta. Tente ficar no meio do caminho e erre para menos, tá? Se você errar para mais, você está sempre mais perto de uma lesão. Nunca subestime um treino, tá? Sempre superestime o treino. E não precisa ficar correndo atrás de fazer um treino super intenso, super difícil. Não, a regularidade é o que vai te trazer resultado. E com a regularidade, fazendo exercício dia após dia, você vai aprender melhor o que é mais intenso para o seu corpo e o que não é. Querer saber disso sem fazer exercício é muito difícil. Bem porque, mesmo até quem faz exercício, não dá para confiar muito só no nosso sentimento, porque a nossa percepção de sobrecarga ela não é tão acurada assim. Então tem exercício que gera realmente uma sobrecarga maior e a gente não percebe, ou pelo menos a gente não percebe no músculo que a gente deveria sentir. Então é realmente uma coisa de tentar ao máximo se conhecer e se respeitar, respeitar seus limites ao mesmo tempo em que você pensa em ter um treino mais desafiador, né? Claro, com aquele sempre importante lembrete de que quando a gente está começando, quando a gente é iniciante, a gente não precisa querer também quebrar tudo. Quando você é iniciante, você tem que treinar para dar estrutura para os seus tendões, ligamentos, articulações, para depois vir dar uma porrada maior, vir fazer algum exercício com uma intensidade maior para a sua musculatura aguentar. Mas tem um indicativo que talvez dê para a gente entender e acertar mais ou menos essa intensidade, para a gente entender o que é baixo, médio, alto, quanto que aquele exercício representou para a gente em termos de intensidade, que é esse DDS, que nada mais é do que a famosa dor do dia seguinte. Quando a gente sente essa dorzinha do dia seguinte, quer dizer o quê? Que a gente passou do ponto. Então você tem o seu treino ali montadinho, 3 séries de 10 aqui, 3 séries de 15 ali, 3 séries de 12 aqui, ou seu treininho ali de corrida, ó, meia hora correndo na velocidade 10. Se você sentiu dor no dia seguinte, ou dor 48 horas depois, ou 72 horas depois, isso é um sinal do seu corpo que ó, você passou um pouquinho do ponto ali. A gente aguentava menos do que aquilo que você fez. Então a gente tem que tentar acertar isso para o próximo treino, abaixando essa régua. Tá bom? Por isso também que é importante a gente tentar ao máximo aprender qual musculatura eu estou trabalhando com cada exercício, porque daí se vem uma dor muscular no seu peito e você fez uma corrida no dia anterior, você fala, cara, essa dor muscular não é da corrida, né? É da flexão de braço que eu fiz anteontem, né? Para entender melhor onde que o treino foi mais intenso, onde que ele foi menos intenso. E é mais do que importante lembrarmos que isso tudo aqui que a gente está falando, isso aqui também, a intensidade do treino, ela é individual, ela é relativa de pessoa para pessoa. Porque para iniciante, tudo é pesado quando você é iniciante. Iniciante vai para academia fazer 2 séries de 15 ali com 1 quilinho de rosca. Aí no dia seguinte não consegue esticar o braço porque dói. Claro, porque o seu corpo está aprendendo, né, a fazer aquele movimento. O seu músculo não está acostumado nem com aquele pezinho, né? Então a gente precisa ter humildade para entender que o que não é pesado para outra pessoa, né, o que é levinho para outra pessoa, pode ser pesado para a gente.
Isso não envolve nenhum julgamento moral ou de caráter. É simplesmente que a pessoa está acostumada a fazer aquele exercício e você não fez aquele exercício ainda, né? O seu músculo não trabalhou o suficiente para achar aquilo leve ou aquilo moderado. Então, um mesmo treino, ele pode ser feito por uma pessoa de nível avançado todo dia e pode exigir 72 horas de um iniciante. O mesmo treino, porque isso é individual de cada pessoa. Me ajudem a dizer aqui embaixo quais outras dúvidas vocês têm sobre esse assunto de organização de treino semanal que eu vou planejando os próximos vídeos. Certo? Curtiu o vídeo? Não vai embora sem deixar aquele like, se inscreve aqui no canal. Beijo pra você.